A Bíblia diz no livro de Deuteronômio, no capítulo 1, nos versículos de 1 a 46. São estas as palavras que Moisés falou a todo Israel, a leste do Jordão, no deserto, na Arabá, diante de Sufi, entre Parã, Tofel, Labã, Azerote e Dizaabe. É com grande alegria que hoje começamos o estudo do 5º livro de Moisés, Deuteronômio. O Pentateuco tem 5 livros e Deuteronômio é esse último livro. E ele recebe esse nome, Deuteronômio. Por quê? Porque são estas as palavras de Moisés. Ou são estas as palavras que Moisés falou. Então, é o 5º livro, são 34 capítulos, e ele é considerado, entre aspas, a segunda lei, ou a nova lei, ou esta lei, ou cópia desta lei, ou a lei original. É como se fosse uma repetição, uma recapitulação, uma narração. É como se Moisés estivesse fazendo uma retrospectiva do seu ponto de vista, né, em primeira pessoa. Quando nós estudamos Atos, nós observamos, tem vídeos sobre Atos, que Lucas, que é o autor de Atos, ele se coloca na narrativa, na primeira pessoa do plural. Nós chegamos, viajamos, fomos. Pois bem, são estas as palavras de Moisés. Então, é Moisés falando, é Moisés contando, é Moisés resumindo, tu entende? Por isso que Deuteronômio é tão rico e tão importante para toda a Bíblia. O livro de Deuteronômio, ele é citado pelo Senhor Jesus na tentação no deserto. Quando ele estava diante de Satanás, está escrito. O está escrito, sabe onde que é? No Pentateuco. Mais especificamente, em Deuteronômio. Paulo cita muito Deuteronômio na carta aos Romanos. Então, ele é um livro muito importante. E essa designação Deuteronômio tem a ver com a lei, como se houvesse uma recapitulação, tá, da lei. Moisés registrou seus 3 últimos sermões. Não sei como tá na tua Bíblia, mas na minha tá escrito assim: o primeiro discurso de Moisés, ou o primeiro sermão de Moisés. Então nós vamos encontrar 3 discursos, 3 sermões e 2 poemas. O livro exalta a necessidade e a importância da obediência. Ressalta o significado da lei em várias áreas da vida. É como se Moisés estivesse fazendo como é que eu posso dizer, quando o professor, um simulado, mostrando o conteúdo na prática. Então, o livro de Deuteronômio ressalta o significado da lei em várias áreas da vida, na economia, alimentação, relações familiares, relações sexuais, fala muito sobre o sexo, porque eles estão entrando numa terra em que as tentações e os comportamentos e costumes dos povos não tem nada de ético e de moral nesta área. Fala sobre a prática religiosa, justiça, o direito,
a liderança, saúde em todos os âmbitos, orientação, quer dizer, uma instrução sobre a propriedade, sobre a herança, sobre as outras nações, né, os vizinhos, e sobre a guerra. Então, assim, isso aqui é um resumo de todos os conteúdos que nós vamos encontrar neste livro. Porque é como se Moisés tivesse a última chance de ensinar, de explicar, de mostrar para o povo, apresentar para o povo. Porque lembra que aquela geração morreu no deserto. E o ponto alto, vamos dizer assim, é que Israel deve amar a Deus de corpo, alma e espírito. Israel deve amar a Deus de toda a sua alma, com todo o seu coração e com toda a sua força. Esse seria, assim, o recado principal. Amar a Deus acima de todas as coisas, com todo o coração, com toda a alma, com toda a força. Então, eu sempre gosto de fazer uma pequena introdução quando nós começamos um livro. Agradeço a quem chegou até aqui. Nós já temos uma playlist sobre Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. E hoje começamos mais uma playlist do livro de Deuteronômio. São estas as palavras de Moisés. Moisés falou ao povo, falou a todo Israel, a leste do Jordão, no deserto, na Arabá. Bom, o que é Arabá? Arabá é planície, diante de Suf, um mar de juncos, entre Parã, Tófel, Labã, Azerote e Dizaabab. Então, no original, o que quer dizer Parã? Abundante em folhas. Tófel, insípido, sem sabor. Labã, branco, brancura. Azerote, aldeia, acampamento. Dizaab, abundância de ouro. Então, o que a gente pode aprender neste primeiro versículo? No deserto, eles estavam no deserto, numa planície, diante do mar. Entre as folhas, um lugar sem sabor, insípido e branco e puro. Então, olha que interessante. Abundância de folhas, mas onde estão os frutos? Insípido, sem sabor. Nós somos o sal da terra. O que o sal da terra faz? Dá sabor. E um lugar branco, brancura. Sempre branco, brancura tem a ver com santidade. Então, eles iriam se acampar, estariam acampados num lugar intermediário, que dependendo da santidade, da pureza, da brancura, eles iam conseguir ser sal da terra, ser luz do mundo, dar sabor para aquele lugar e dar frutos. Então, o que a gente já consegue pensar aqui? Os frutos dignos de arrependimento, eles não vêm por esforço. Porque a laranjeira, ela não sofre para dar laranja. É natural para uma laranjeira dar laranja. Então, se tu é santo, se tu anda, se tu vive em santidade, se as tuas vestes são brancas e puras, tu vai produzir frutos dignos de arrependimento. E tu vai ser sal, tu vai ser sabor, tu vai ser luz, tu vai iluminar. E aí depois fala de Zaab, abundância de ouro. Então, tu vai receber bênçãos, tu vai ter a presença de Deus. Então, no primeiro versículo, a gente já tem um recado do alto, um recado espiritual. 2. É uma jornada de 11 dias desde Horebe até Cades Barneia pelo caminho dos montes de Seir. Então, Horebe também é conhecido como o Monte Sinai. Mas em Deuteronômio aparece muitas vezes Horebe. E no original quer dizer colina
árida e deserta, né? Seria um monte, uma montanha. Cades Barnea a gente já sabe, santo sagrado. E os montes Seir, o que é Seir? É a designação dos filhos de Esaú, de Edom, que ficaram, né, em Seir, que ficaram nos montes. Então a localização é Seir. O povo, vamos dizer assim, é os filhos de Esaú e a nação Edom. Eu já expliquei isso várias vezes, mas é bom recapitular. 3. Aconteceu que no 40º ano, no primeiro dia do 11º mês, Moisés falou aos filhos de Israel, segundo tudo que o Senhor lhe havia ordenado a respeito deles. Então, tu entendeu? 40 anos. Aqui a gente tem um atraso, um tempo perdido. Sabe quando volta a estaca zero? Quando o povo estava próximo de adentrar, possuir a terra prometida, o relatório dos espias botou tudo por água abaixo. Então agora, 40 anos depois, com 40 anos de atraso, depois de 40 anos de tempo perdido, da morte de toda aquela geração murmuradora, eles estão novamente às portas da terra. 4. Depois que derrotou Seom, rei dos amorreus, que habitava em Hesbom, e Og, rei de Bazã, que habitava em Astarote, em Edrei. Então vamos traduzir aqui. Seom é o grande destruidor. Então, depois que derrotou o grande destruidor, rei dos amorreus, lembra o que era amorreu? Eram os rebeldes, os amargos, né? Hesbom. O que é Hesbom? Razão e inteligência. Og, rei de Bazã. Og é redondo, gigante. Por extensão, a gente viu gordo, pesado. Bazã, fértil, frutífera, que habitava em Astarote. Astarote, riquezas. Em Edrei, uma cidade forte. 5. A leste do Jordão, na terra de Moabe, Moisés encarregou-se de explicar esta lei. Então, o que a gente vê? Que Deus deu vitória. Deus destruiu o destruidor. Deus venceu a razão e a inteligência, o gigante. E eles tiveram o quê? Riquezas, frutos, força, bênção de Deus. 6. O Senhor nosso Deus nos falou em Horebe, dizendo: vocês já ficaram bastante tempo neste monte. Voltem e sigam viagem. Vão à região montanhosa dos amorreus, a todos os seus vizinhos, na Arabá, a região montanhosa, a Cefelá, ao Neguebe, a costa marítima, terra dos cananeus e ao Líbano, até o grande rio Eufrates. Eis aqui a terra que eu pus diante de vocês. Entrem e tomem posse da terra que o Senhor, com juramento, deu a seus pais, a Abraão, Isaque e Jacó, a eles e a sua descendência depois deles. Então agora está bem claro. Eles vão tomar posse da terra prometida, da terra que foi com juramento dada a seus pais, Abraão, Isaque e Jacó, a eles e a sua descendência depois deles. E aí, o que eu tenho que falar aqui para vocês? Cefelá, que é uma terra baixa, né? Então fala a região montanhosa e a terra baixa, o deserto, a costa marítima. Então, a gente já estudou sobre as fronteiras da terra prometida. 9. Nesse mesmo tempo eu disse a vocês: sozinho não poderei levá-los. O Senhor, o Deus de vocês, fez com que vocês se multiplicassem. A gente viu a unção da multiplicação, a bênção da multiplicação. Sede fecundos, né? Férteis, numerosos.
O Senhor, o Deus de vocês, fez com que vocês se multiplicassem. E eis que hoje vocês são uma multidão como as estrelas dos céus. O Senhor Deus dos pais de vocês faça com que vocês sejam 1000 vezes mais numerosos do que são agora. E os abençoe como prometeu. Olha que lindo. Mas como poderia eu sozinho suportar o peso e a carga de vocês? E como poderia eu resolver sozinho todas as questões que surgem no meio de vocês? Escolham homens sábios, inteligentes e experimentados, segundo as suas tribos, para que eu os ponha por chefe de vocês. Então aqui a gente tem a confirmação da promessa, da bênção. Estrelas dos céus, né? Uma multidão. A unção da multiplicação, a prosperidade. E Moisés falando, como eu disse, na primeira pessoa. E aí ele fala: como que eu sozinho poderia suportar o peso e a carga de vocês? Aí a gente lembra do Senhor Jesus: vinde a mim todos vós que estáis cansados de carregar suas cargas pesadas, que estão sobrecarregados. Moisés estava cansado, estava carregando um peso, uma carga, e ele não conseguiu e não conseguiria sozinho. Então, ele vai escolher, né, o povo vai escolher homens sábios, inteligentes e experimentados. 14. Então vocês me responderam que era bom fazer o que eu tinha falado. Vai dizer que não é uma recapitulação, que não é uma conversa, uma história mesmo, né? Assim peguei os chefes de suas tribos, homens sábios e experimentados, e os fiz chefes sobre vocês, chefes de milhares, chefes de 100, chefes de 50, chefes de 10 e oficiais segundo as suas tribos. Nesse mesmo tempo, ordenei aos juízes, dizendo: deem atenção às questões que surgem entre os seus irmãos e julguem com justiça entre um homem e seu irmão, ou o estrangeiro que está com ele. Não sejam parciais no julgamento, ouçam tanto o pequeno como o grande. Não tenham medo de ninguém, porque o julgamento é de Deus. Porém, se a questão for demasiadamente difícil para vocês, tragam para mim e eu a ouvirei. Assim, naquele tempo, eu lhes ordenei todas as coisas que vocês deveriam fazer. Então, ele está falando sobre os líderes, os chefes, homens sábios e experimentados, inteligentes e também juízes. Julgar o povo, julgar com justiça, julgar as questões que surgem entre os irmãos. Paulo disse que o homem que é espiritual, ele julga todas as coisas e por ninguém é julgado. Então, sempre que o povo de Deus está reunido, a igreja do Senhor Jesus, o corpo de Cristo, surgem questões. E homens experimentados, sábios, inteligentes, justos, podem julgar. 19. Então partimos de Horebe e caminhamos por todo aquele grande e terrível deserto que vocês viram, pelo caminho da região montanhosa dos amorreus, como o Senhor nosso Deus nos havia ordenado, e chegamos a Cades Barneia. Então eu lhes disse: vocês chegaram à região montanhosa dos amorreus, que o Senhor nosso Deus nos dá. Eis que o Senhor, seu Deus, colocou esta terra diante de vocês. Vão e tomem posse desta terra, como o Senhor, o Deus de seus pais, falou. Não tenham medo e não se assustem. Então, a ordem: tomem posse. Assumam a sua herança, a sua propriedade. Não se assustem. Não tenham medo deles, mas temam a Deus. Obedeçam a Deus. Sigam a Deus.
22. Então todos vocês se aproximaram de mim e disseram: vamos mandar alguns homens adiante de nós, para que espiem a terra e nos digam por que caminho devemos seguir e a que cidades devemos ir. Isto me pareceu uma boa ideia, de maneira que escolhi do meio de vocês 12 homens, um de cada tribo. Eles saíram e foram à região montanhosa e, espiando a terra, foram até o vale de Escol. Tomaram do fruto da terra nas mãos e o trouxeram até nós. E nos informaram dizendo: é boa esta terra que o Senhor nosso Deus nos dá. A gente já sabe o que aconteceu porque a gente já estudou números, né? Então, o relatório foi negativo. 10 espias produziram um relatório negativo. E apenas Josué e Caleb falaram com fé. Profetizaram, animaram o povo. E nós sabemos o que aconteceu. 26. Porém, vocês não quiseram ir, mas foram rebeldes à ordem do Senhor seu Deus. A terra era boa, a terra era abençoada. Deus tinha prometido, mas eles foram rebeldes. Ficaram murmurando em suas tendas e disseram: o Senhor está com ódio de nós e por isso nos tirou da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir. Para onde iremos? Nossos irmãos nos deixaram com medo, dizendo: aquele povo é maior e mais alto do que nós. As cidades são grandes e fortificadas até o céu. Também vimos ali os filhos dos Anaquins. Então, o que acontece? Eles foram rebeldes, foram murmuradores e foram medrosos. Eles se viram como gafanhotos, lembra? E o que são os Anaquins? Gigantes. Então, para aquele povo escravo, que tinha deixado de ser escravo no Egito, mas a escravidão estava dentro deles, o medo estava dentro deles. Eles não honraram, não santificaram, não glorificaram a Deus e tiveram que morrer no deserto, porque eram escravos. Então não tinham sido libertos. Como eu digo, saíram do Egito, mas o Egito não tinha saído deles. E para eles, os moradores da terra, os cananeus, eram anaquins, eram gigantes, e eles eram gafanhotos. 29. Então eu lhes disse: não fiquem apavorados, nem tenham medo deles. O Senhor, o seu Deus, que vai adiante de vocês, ele lutará por vocês, segundo tudo que viram que ele fez conosco no Egito, e também no deserto, onde vocês viram que o Senhor, seu Deus, os levou, como um homem leva o seu filho. Olha que lindo. Por todo o caminho pelo qual vocês andaram até chegar a este lugar. Mas eles não tinham um Deus como pai. E eles não eram obedientes como os filhos. Eles queriam pão, eles queriam água, eles queriam carne. Mas eles não queriam Deus. Moisés, fala tu com ele, para que a gente não morra. E aqui ele diz, ó, que Deus os levou como um homem leva o seu filho, né? Deus sempre quis ser o pai de uma grande nação, uma numerosa nação, uma multidão de gente. Mas eles não queriam o principal, que era obedecer e conhecer esse Deus. Mas nem assim vocês creram no Senhor seu Deus, que foi adiante de vocês por todo o caminho para procurar o lugar onde deveriam acampar. De noite estava no fogo para mostrar o caminho por onde vocês deveriam andar, e de dia estava na nuvem. Então o que acontece? De dia Deus estava na nuvem, de noite Deus estava no fogo. Então Deus protegia e Deus iluminava. Deus sempre fez a sua parte, mas o povo
era rebelde, murmurador e medroso. E sem fé não consegue, não pode agradar a Deus. 34. O Senhor ouviu o que vocês disseram, ficou irado e jurou, dizendo: nenhum dos homens desta geração perversa verá a boa terra que jurei dar aos pais de vocês. Com a exceção de Caleb, filho de Jefoné, ele verá essa terra e darei a ele e aos filhos dele a terra em que ele pisou, porque perseverou em seguir o Senhor. Também contra mim se indignou o Senhor por causa de vocês, dizendo: também você não entrará nesta terra. Josué, filho de Num, que está diante de você, ele é quem vai entrar. Anime-o, porque ele fará com que Israel a receba por herança. E as crianças de vocês, de quem vocês disseram que seriam presa do inimigo, sim, os filhos de vocês, que hoje nem sabem distinguir entre o bem e o mal, esses ali entrarão. E a eles darei a terra, e eles a possuirão. Mas vocês voltem e sigam para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Então, aquela primeira geração, rebelde, murmuradora, medrosa, morreu no deserto. A sepultura deles foi o próprio deserto. A primeira geração morreu toda. E quem é que entrou? Aqueles que eram crianças na época. E Josué e Caleb. 41. Então vocês responderam: pecamos contra o Senhor. Nós iremos e lutaremos, segundo tudo que o Senhor nosso Deus nos ordenou. Vocês se armaram, cada um com os seus instrumentos de guerra, e pensaram que seria fácil entrar na região montanhosa. Mas o Senhor mandou que eu dissesse a vocês: não vão, nem comecem a lutar, pois não estou no meio de vocês, e vocês serão derrotados pelos seus inimigos. Isso eu lhes falei, mas vocês não quiseram escutar. Pelo contrário, foram rebeldes às ordens do Senhor e presunçosos. Foram na direção das montanhas. Os amorreus que habitavam naquela região montanhosa saíram contra vocês e os perseguiram, como fazem as abelhas, e os derrotaram desde Seir até Horma. Vocês voltaram e foram se queixar diante do Senhor, porém o Senhor não lhes deu atenção e não inclinou os ouvidos a vocês. Assim vocês permaneceram muitos dias em Cádiz. Então, eles pensaram que poderiam sozinhos. Eles pensaram que teriam alguma chance. Mas o Senhor foi bem claro: eu não estou no meio de vocês. E vocês serão derrotados pelos seus inimigos. Eles foram rebeldes e foram presunçosos. E a presunção, a soberba, o orgulho, a vanglória, a vaidade precede a queda, a ruína. E nós estudamos que Horma quer dizer destruição. E eles foram derrotados, destruídos, envergonhados. Porque na hora que era para obedecer, não obedeceram. E depois quiseram fazer do seu jeito. Exatamente como cada um de nós, que ouve a voz de Deus e não obedece. Então, o povo não queria saber de obedecer a Deus. E perderam, foram destruídos. Esse foi o primeiro capítulo de Deuteronômio, as palavras de Moisés ao povo.